Vamos lá, pessoal. Nosso objetivo agora é continuar falando sobre tabulação. Nós temos marcas de tabulação na interseção das réguas no canto superior esquerdo da janela do Word. Será que você já percebeu isso? Olha comigo. Onde? Aqui no cantinho esquerdo. Consegue perceber? Deixa eu capturar essa imagem. Olha aí. Ó. Aqui eu tenho um caractere de tabulação. Estou ampliando esse pedacinho do canto superior esquerdo, na interseção das réguas. Esse caractere é um caractere de tabulação. Essa questão da Polícia Civil é, na minha opinião, uma questão clássica. Ela mostra 3 caracteres de tabulação e, de antemão, eu vou adiantar para vocês. Existe tabulação esquerda, centralizada e direita. Existe ainda decimal e barra. São 5 no total, ok? Se você tivesse que chutar, qual a ordem que você vai colocar para esses caracteres de tabulação? Esse aqui, esse primeiro aqui, seria o quê? Esquerda, centralizada, direita. Fala para mim, qual a ordem que você vai chutar aqui? Considerando esquerda, centralizada e direita. São 3 ícones, a gente tem 3 tabulações. E aí? E aí, meu filho? Para não esquecer, para não errar, leva isso aqui para tua vida, ó. O quê? O chifre? Quem nunca? Leva o chifre para tua vida. Meu filho, faça um chifre, depois você olha pro seu dedo. Aí quando você vir tabulação à esquerda, ela aparece com tabulação à esquerda, aparece com L de left. E tabulação à direita, você faz com a mão direita. Então faça sempre o chifre e olha. Por que eu estou falando para fazer o chifre? Porque tem sempre um infeliz na prova que faz um Homem-Aranha e aí erra. Não pode fazer um Homem-Aranha, tem que fazer um chifre. Agora não é hora de mandar print nos stories do Instagram, hein? Então, galera, esse primeiro aqui, você faz com que mão? Esquerda ou direita? O primeiro é direita. O segundo é esquerda. E o terceiro? Não precisa fazer dedo para mim, não. O terceiro é centralizado. Então, eu tenho tabulação direita, esquerda e centralizado. Não é margem, não é recuo, é tabulação. Direita, esquerda e centralizado. Gabarito aí, letra B de bravo. Professor, nunca vi tabulação na minha vida. Para que serve? Para criar tabela. O nome está dizendo tabulação, tabela. Pô. Vamos dar um exemplo? Vamos. Vamos fazer aqui um cardápio, eu gosto. Cardápio do boteco. Olha aí. Vamos fazer o cardápio do boteco. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um boteco no Jacaré. E aí, vamos colocar itens de boteco. Fala para mim. Item de boteco. Ovo rosa. Quanto custa um ovo rosa? R$2. Tem gente que vai fazer assim, ó. R$2. Aí, linguiça. R$5. Bolinho de peixe. Bacalhau. Bacalhau só no Natal, meu filho. Olha aí. O resto é bolinho de sardinha. Sardinha, pô, que coisa melhor no boteco do que sardinha? Então, ó, bolinho de peixe, R$3. Sardinha. Lá do beco da sardinha. Vamos botar a sardinha aqui, ó. R$7. Gente, tá horrível. O cardápio tá horrível. Por que o cardápio tá horrível? Porque a pessoa tá colocando os pontinhos. Olha que coisa horrorosa. A pessoa tá colocando os pontinhos, né, manualmente. Horrível mesmo, horrível. Qual deveria ser a maneira correta? Digitei lá, ovo rosa. Ovo rosa é o ovo cozido, gente, com casca de beterraba. Aí, eu venho aqui na tabulação e vou colocar uma tabulação decimal, porque eu quero colocar alinhado pela vírgula. Olha como é que é a tabulação decimal. Depois eu desenho. Vou marcar a posição. Nessa tabulação decimal,
eu venho aqui em parágrafo e formato a tabulação. Vou colocar um preenchimento pontilhado. Olha que bacana. Ovo rosa. Quando eu der um tab, R$ 2. Linguiça. Tab, R$ 5. Agora tá bonito, ó. Bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau. Tab. E olha aí, ó. Agora ficou tudo automático. Eu estou criando uma tabela com tabulação. Gente, acharam prático? Só não cai na prova essa prática. Isso foi só por descargo de consciência. Na prática, meu filho, para a prova, eu não quero ensinar vocês a usar o Word. Eu quero ensinar vocês a passar no concurso. Então, você precisa decorar tabulação à esquerda, centralizado, direita, decimal e barra. Ok? Tabulação decimal tem um pontinho. E a barra, que coloca uma barra aonde você quiser, no meio do texto. Eu quero aprender a fazer. Aí, depois que tu passar, tu vai comprar um outro curso de prática. Agora é só para passar na prova. Decora o raio dos ícones e para de ficar mexendo no computador, porque você tem que fazer questão. Ô, droga. Tem gente que gosta de testar tudo. Eu gosto. Tá perdendo tempo. Vai fazer questão. Quero botar uma barra aqui no meio. Eu vou clicar aqui até mudar o ícone. Virou uma barra. Aí eu clico onde eu quero colocar a barra. Aí ele bota o raio da tabulação. Essa é a barra. Tá bom. Vamos continuar. Gabarito aí, letra B de bravo. TJ Bahia, questão da Fundação Getúlio Vargas. Olha o que o examinador fez. Ele botou o ponteiro do mouse em cima da interseção das réguas, de modo que aparece legenda, mas tapa o ícone. E ele pergunta qual o ícone da tabulação decimal. Uma questão fácil, né? Esquerda, centralizado, direita, decimal e barra. Gabarito, letra, D de delta. Isso é como cai. À medida que você clica nesse ícone, ele vai mudando de forma e vai te mostrando a legenda. Olha lá. Tabulação à esquerda, cliquei. Centralizado, direita, decimal e barra. Ok? Gabarito, letra, D de delta. Questão de Minas Gerais. O Microsoft Office, qualquer versão, conta com as réguas para auxiliar na formatação de documentos. Aí ele está demonstrando 5 ícones. Qualquer coisa que represente, né, qualquer desenho, símbolo, a gente pode genericamente chamar de ícone. E o que a gente tem que fazer é enumerar esses 5 ícones. O primeiro é o que, gente? O primeiro vai ser tabulação, barra, né? O primeiro é uma linha em pé. Então, barra. Depois, tabulação direita. Por quê? Olha o chifre. Faz com que mão? Tá. Depois, tabulação centralizada. Depois, recuo. Em cima é o de primeira linha. E o quinto aqui? Se a gente considerar o Word, vai ser o recuo à direita. Porque o recuo à esquerda ele é dividido. Então, vejamos. Barra, tabulação à direita, tabulação centralizada. Barra é o 1. Tabulação à direita é o 2. 1, 2. Tabulação centralizada é o 3. Depois eu recuo de primeira linha, que é o 4. E o último só pode ser o 5. Beleza? Tem alguma coisa errada aqui, né? Deixe-me ratificar aqui. Ó. O primeiro é a barra. Então eu tenho que botar um 1 no final. Já eliminei 2. O segundo é o tabulação à direita. O segundo é a tabulação à direita. Ah, aqui é o 2. Eu havia trocado o ícone de recuo com o ícone de tabulação.
Então, começa com 2, termina com 1. Tá. Agora tá certinho. 3 é tabulação centralizada. 3 é tabulação centralizada. O 3 é o penúltimo. Gabarito letra C. E aí eu tenho recuo à direita, não confundir com tabulação à direita. E tenho recuo de primeira linha. Não, o recuo de primeira linha vai ser o 4 e o 5. Então, 2, 4, 5, 3, 1. 2, 4, 5, 3, 1. Gabarito letra C de Charlie. Próxima. No Microsoft Word, a distância do parágrafo em relação à margem é a teoria de recuo. A margem é essa área que na régua fica cinza. Ele pode pedir para eu medir o quanto tem na margem. Aí você vai olhar em centímetros, quantos centímetros a gente tem na régua. Então a margem é da borda do papel até o início do texto, essa área é cinza. E o recuo é o que vem após a margem, é o que avança no texto. Olha lá. A distância do parágrafo em relação à margem. Isso é o recuo. Se fosse em relação à borda, era margem. Então, a margem é em relação à borda do papel. E o recuo é em relação à margem. Ok? Gabarito letra A de alfa. Entendi. A régua vertical do Word contém partes cor cinza e branca. A parte cor cinza é a margem. E a parte de cor branca é o que avança no texto, né? É a largura do texto, identifica o recuo. A cor cinza é a margem, gabarito letra A. Branca, ela está medindo a largura do texto. Eu consigo ver ali a largura do texto. E dentro dessa área branca, eu trabalho com os recuos. Legal. Gabarito letra A de alfa. O cabeçalho e o rodapé ficam nas margens superior e inferior, respectivamente. Cabeçalho é um texto padrão que fica na margem superior, rodapé é um texto padrão que fica na margem inferior. Ok? Dentro de um documento do Word, a formatação de um parágrafo a partir da margem esquerda, que provoca o recuo para a direita de todas as linhas do parágrafo, exceto a primeira linha. Exceto a primeira linha. Qual é a teoria disso? Provoca um recuo em todas as linhas, exceto a primeira. É aquele costumeiro dos advogados. É o deslocamento. E esse deslocamento é classificado como recuo especial, assim como o recuo de primeira linha. Olha comigo. O recuo deslocado, esquerda, direita, especial. Eu tenho primeira linha e deslocamento. Então, deslocamento é um recuo especial. Gabarito, letra D de delta. Assinale a alternativa que não representa uma opção de formatação de parágrafo. E agora? Alinhamento tem a ver com parágrafo? É só você olhar. Está dentro aqui do grupo parágrafo? Alinhamento? Está dentro do grupo parágrafo. Recuo? Está dentro de parágrafo também. Tabulação? Também, ó. Tabulação aqui, ó, dentro do parágrafo. Recuo. Tabulação. Espaçamento. Espaçamento entre linhas, simples, 1,5, duplo. Olha aí. Tem um botãozinho lá. Espaçamento entre linhas, setinha para cima e para baixo. Comprimento não é. Não tem a ver. E nível de tópico? Ah, existe essa opção, gente. Nível de tópico. Quando eu clico aqui em parágrafo, eu posso determinar esse nível de tópico
Nível de tópico. Vamos ver aqui. Nível de tópico. Achei, ó. Nível de tópico. Corpo de texto. Eu poderia colocar nível 1, nível 2, nível 3. Quando que é interessante trabalhar com níveis? Talvez quando você estiver trabalhando com texto hierárquico, com título, subtítulo, subsubtítulo. Depois, para trabalhar com sumário, por exemplo, é interessante utilizar níveis. Por que que a gente não usa muitos níveis? Porque a gente já usa os estilos. E os estilos já colocam para a gente essa ideia hierárquica, né? Mas é possível trabalhar com níveis. Quando a gente utiliza o modo de exibição, estrutura de tópicos, que é muito hierárquico, a gente visualiza esses níveis de uma forma mais fácil, inclusive. Nível 1, aí eu posso trabalhar com níveis, nível 1, nível 2, nível 3, e aí associar esses níveis a títulos. Todos os níveis. Aqui ele está mostrando apenas um nível. Ok? Eu poderia ter definido níveis. Mas nível 1. Aqui vai ser nível 2. Observa que já está mais à direita, dando a ideia de encadeamento, né? E aqui eu posso exibir só os níveis 1. Só os níveis 2. Legal. Níveis 1 e 2. Comprimento está fora, gabarito letra D. Ok? O espaçamento entre linhas de um parágrafo do Word é aumentado em 100% a partir do espaçamento simples. Quando você aumenta em 100%, você tem o dobro. Ele é definido como duplo. Agora, esse duplo, ele pode ser duplo, aí ele coloca aqui, ó, apenas duplo. Duplos é a mesma coisa, duplo é a mesma coisa que múltiplos 2. Múltiplos, você define linhas. Quando você coloca múltiplos 2, é a mesma coisa que duplo. Gabarito, letra B. Pessoal, essa eu não vou entender mesmo. Essa é mais difícil. Vamos lá que eu vou te ajudar. Olha aí. Vou colocar aqui um espaçamento entre linhas. Aí eu venho. Quando eu coloco duplo é a mesma coisa que vir aqui e colocar múltiplos 2. Então, o espaçamento triplo é o múltiplos 3. Múltiplos determina a quantidade de linhas. O que você pode se questionar é por que não poderia ser qualquer uma outra opção, né? Tipo, pelo menos 2. Por quê? Porque a opção pelo menos ela trabalha com ponto. Então, se eu coloco pelo menos 2, imagina uma letra de fonte 2. A distância entre as linhas vai ser a distância de uma letra de tamanho 2. Ou seja, as letras vão ficar muito grudadas. As alternativas que trabalham com pelo menos, exatamente, esse 2 passa a ser 2 pontos. E 2 pontos, você vai imaginar uma letrinha com tamanho 2. Eu não consigo nem pensar numa letrinha com tamanho 2. As letras vão ficar todas trepadas umas nas outras. Vamos só demonstrar, vamos tentar demonstrar. Selecionei esse trecho de texto. Não, eu vou digitar um trecho de texto. Legal. Vou colocar o espaçamento exatamente 2. Ó, exatamente 2. Olha como é que vai ficar. Ficou horrível. Não dá nem para ler. Se eu quiser duplo, se considerar que a letra está com tamanho 18, para ter espaçamento duplo, eu tenho que colocar aqui tipo 36. Aí eu tenho o dobro de 18. Olha aí. Isso é mais ou menos o equivalente ao espaçamento duplo. Então, duplo, eu não posso marcar a letra E por causa do apenas. Não é apenas duplo. O duplo é a mesma coisa que colocar múltiplos 2. Assim como triplo seria a mesma coisa que colocar múltiplos 3. Então, gabarito é o quê? Letra B de bravo. Essa é uma questão da FCC, uma questão difícil. Na prova, derruba muita gente.
Beleza? Vamos continuar. Para aumentar o espaço entre parágrafos no Word, sem usar caracteres de parágrafo adicionais, deve-se usar... E aí? Para aumentar o espaço entre parágrafos. É uma opção interessante também, né? Tem gente que entre um parágrafo e outro acaba adicionando uma linha. Você não precisa ficar dando Enter entre os parágrafos. Você tem uma opção, ó, antes e depois. Aí você pode especificar antes e depois. Você determina a quantidade de pontos. Lembrando que os pontos correspondem ao quê? À medida dos caracteres, né? Ó, eu estou colocando aqui 8 pontos depois. Se eu colocar 8 pontos antes também, no meio vai virar 16. Então a gente opta por colocar ou antes ou depois. Normalmente depois. Para aumentar o espaçamento entre parágrafos, sem usar caracteres de parágrafo adicionais, sem ficar dando Enter, deve-se usar os espaçamentos antes e depois na formatação de parágrafos. Gabarito letra A de alfa. Beleza? Vamos que vamos. O seguinte texto deverá ser utilizado para responder a questão abaixo. Esse é o texto. Qual a função do OT que foi acionada para a exibição no texto dos caracteres de controle, como marca de parágrafo e outros símbolos de formatação? O que a gente está vendo aqui? Ó? Bolinhas, setinhas e esses símbolozinhos aqui que são de Enter. Então, a bolinha representa o espaço. A setinha representa o Tab. Esse símbolozinho representa um Enter. Esse símbolozinho representa um Shift Enter. O Enter é um parágrafo. É o fim de um parágrafo. E o Shift Enter é uma quebra de linha. Quebra de linha sem mudar de parágrafo. Já esse símbolozinho aqui que parece com do lanterna verde, ó, é o fim da célula em uma tabela. Esses são os caracteres não imprimíveis que eu costumo ver em prova, que eu gostaria que vocês conhecessem, decorassem. As bolinhas são espaço, o tab é uma setinha. É possível que apareça uma bolinha assim aberta. Aí é um espaço incondicional, mas já é mais difícil de cair. São caracteres não imprimíveis. Legal? Olha comigo aqui, ó. Vou marcar o botão. Legal. Cada vez que eu der um espaço, uma bolinha. Enter. Shift Enter. Tab. Aqui o Tab não está aparecendo, né? Provavelmente por causa desse raio dessa barra aí. Vamos de novo. Tab. Agora sim. Shift Enter. Tab. Espaços. Espaços. Ó. Vou inserir uma tabela. Inserir tabela. Agora a gente vê a lanterna verde. Olha a lanterna verde aí, ó. Tem nada a ver. Ah, meu filho, então arruma outro jeito de gravar. Esse é o símbolozinho de fim da célula. Ok? E o espaço incondicional é esse, ó. Espaço normal, espaço incondicional. Tá bom. Como é que faz o espaço incondicional? Ctrl Shift espaço. Para que ele serve? É para não deixar duas palavras ficarem em linhas diferentes. Aí você coloca esse espaço incondicional. Que aí a palavra... Tipo, se eu não quiser que Renato da Costa fique em linhas diferentes, eu quero sempre manter Renato da Costa junto. Ao invés de dar espaço entre o Renato, o Dai e o Costa, eu tenho que dar o espaço incondicional, que é o Ctrl Shift espaço. Beleza? Legal. Por exemplo, se eu colocar assim Renato da Costa, é diferente de colocar Renato da Costa. Porque no primeiro, à medida que o texto for sendo empurrado para a direita, o Costa vai descer, né? Olha lá. Costa desceu. Pum, pum, pum. E no segundo, não vai descer. Ou desce tudo, ou não desce. Olha lá. Pum, 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 pum. Opa! Isso é o espaço incondicional.
Às vezes é necessário. Eu não quero que aquela palavra fique quebrada de jeito nenhum, que aquela expressão fique quebrada. Aí eu uso o espaço incondicional. Beleza? Então, voltando para a questão, o botão que faz isso é o botão que tem o símbolo de um pi. O atalho para isso é Ctrl asterisco. E o nome do botão é mostrar tudo. Gabarito letra A de alfa. Show de bola. Galera, vamos fechando mais um bloco.